granolinha doce, sem açúcar e com tudo muito funcional. Minhas divas, quando eu falo funcional, eu tô falando de alimentos que de fato entram no teu organismo e te enchem de micronutrientes essenciais para o teu organismo realmente ficar em equilíbrio. Minerais essenciais, vitaminas. A gente vai ver tudo isso hoje, tá? A primeira coisa não tem nada a ver com os ingredientes. A primeira coisa que a gente faz é ligar o forno. É importante que ele já esteja pré-aquecido antes da gente começar a nossa receita, tá? Então vamos lá. Meus divas, vocês vão ver aqui que tá mais ou menos em 30 minutos, tá? Eu vou aumentar aqui, ó, para uns 45, porque 15 minutos mais ou menos vai ser o tempo de preparo. E ela vai ficar de 20 a 30 minutos no forno. Então já vou colocar pensando em 30 mais uns 10, 15 aqui de preparo. 180 graus e liguei só embaixo. Depois, quando tiver faltando ali uns 10 minutinhos, eu ligo o dourador também. Divas, começa pegando uma forma. Nossa, olha o tamanho dessa forma perto de mim, só pra vocês terem ideia. Então, é uma forma realmente grande, porque a gente vai precisar de espaço, né, pra colocar todos os ingredientes. Inclusive, eu quero que vocês deem uma olhadinha. Gente, dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar. Aqui tem amêndoas, aqui a gente tem as sementes de girassol, sementes de abóbora, chia, gergelim, linhaça, aveia em flocos, óleo de coco, que eu sempre deixo assim em potinho, o mel. Lá atrás, gurias, eu coloquei aqui, ó, uva passa, só que essa eu nem coloquei em vidrinho, ela fica na geladeira porque eu uso bem pouco, depois eu vou explicar pra vocês. E aqui também já as castanhas picadinhas. Tudo isso vai entrar na forma, então a gente precisa de espaço pra mexer. Se você quiser, você poderia pegar uma bacia e, né, mexer e depois colocar na forma, mas não tem necessidade, pode ser mais prático, já pega a forma, já mexe ali, já faz tudo ali, tá? Então a gente vai começar com aveia em flocos. A gente vai pegar da aveia em flocos, gurias, flocos grossos, tá? Deixa eu pegar aqui só pra você conseguir visualizar. É o floquinho, ó, é o floquinho grosso mesmo, ó. Quer ver, ó? Ó, tá vendo que ele, ó, chega a se quebrar, ele não é maleável, tá? E ele dá aquela crocância gostosa, não fica molengo na granola. Então vamos pegar aqui aveia em flocos, 2 xícaras, tá? A gente fazer tudo aqui em cima mesmo, não tem problema se cair um pouquinho. Então, 1 xícara, 2 xícaras. E aqui em casa a gente faz bastante, como vocês podem ver, porque nós somos 2 adultos e mais 3 crianças e todos mandam ver na granolinha junto com as frutas. Então a gente já faz uma quantidade maior pra ficar pronto aí pra um tempinho bom. Você pode também fazer uma menor quantidade, aí é só dividir as quantidades do que eu vou colocar aqui. Você pode fazer essa quantidade toda e se for muito pra ti e pra tua família, você pode doar pra alguém, né, dar de presente pra mãe, pra prima, pras amigas, só não dá pras inimigas, mas pras amigas pode dar que elas vão amar. E você pode também congelar. Faz e deixa congeladinho, porque à medida que vai terminando, você vai tirando também e você já facilitou, já fez tudo antes, tá? Agora, ó, xícara de sementes de abóbora. Seria 1 xícara, tá, gurias? Mas como eu já deixei medido, vou mostrar aqui pra vocês, ó, vai dar mais ou menos 1 xícara. Vamos ver ali, ó. Ó, tá vendo? Essa medida aqui deu bem certinha pra 1 xícara. Coloca ali também. Agora aqui, a semente de girassol, não preciso mostrar pra vocês, que aqui também a gente já tem 1 xícara, já deixei medidinho. Coloca ali também. Vamos pegar o gergelim amado, particularmente eu adoro o sabor do gergelim e eu gosto desse gergelim clarinho. Tem o gergelim preto também, se você quiser usar um, quiser usar outro, quiser usar os dois, fica à vontade, tá? Esse aqui a gente vai usar meia xícara. Então vamos lá, pega a xicrinha da medida, dá xícara menor, xícara maior, é a tua medida. Essa aqui é uma xícara média, tá? Que vai ter aqui uns 200 ml. Vou mais um pouquinho aqui, ó. Gergelim então ali, meia xicrinha. E a linhaça? A linhaça é a mesma questão. Você pode utilizar tanto a linhaça dourada quanto a linhaça preta, tá? Eu vou utilizar a linhaça preta. Vou pegar aqui também meia xícara. Um pouquinho, ó, meia xicrinha de linhaça. Agora vamos pegar a tão amada chia, riquíssima em nutrientes, tá? E aqui também vamos utilizar meia xícara. A chia, gente, ela é um pouco mais cara. Então, assim, se porventura você achar que a receita ficou um pouco mais custosa do que faz sentido pra ti, utiliza menos quantidade desses ingredientes que são um pouquinho mais caros, mas a chia é muito importante, especialmente pro metabolismo do intestino, tá? Então aqui eu costumo utilizar também meia xícara. Ó, meia xicrinha, vamos colocar ali. Aqui minhas divas, então, amêndoas simples, não a defumada. Tem a defumada também, que inclusive fica muito gostosa, diga-se de passagem, mas eu costumo utilizar pra granola, amêndoa simples, tá? Então, aqui eu coloquei um pouquinho mais do que meia. Ó, podem ver ali ó, que passou um pouquinho de meia. Importante, gurias, que eu piquei ela em 3. Deixa eu mostrar aqui pra vocês ela inteira. Gente, vocês podem ver aqui que, então, tá amêndoa inteirinha, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês como eu piquei ela, ó, em 3 partes, mais ou menos. Então, é importante que ela fique picadinha, tá? E vamos colocar aqui, então, um pouquinho mais do que meia xícara de amêndoas. Aqui, já deixei prontinho também a castanha do Pará, tá? Vamos pegar ali, vocês vão ver que também deixei ela toda picadinha,
mais ou menos meia xícara de castanha do Pará. Ai, que delícia. Tem como não ficar bom, gente? Tem como não dar certo? Tem como não dar certo só com coisa boa? É impossível, né? Até porque agora, nossa, cheguei a salivar aqui só de imaginar o gosto. Olha o que a gente vai colocar. Mel, meu adorado mel. Vocês podem colocar mel, vocês podem colocar açúcar mascavo. Como do desafio Desinflama Melasma, a gente está priorizando não utilizar diretamente o açúcar, eu vou priorizar a utilização do mel, tá? Mas você poderia utilizar o açúcar mascavo também. Vou colocar aqui, ó, colher de sopa, tá? Vai dar umas 5 colheres bem cheias, bem generosas para essa quantidade. Vamos lá, ó. 2. Podem ver que eu nem tô parando aqui, gente, porque fica um tanto na colher, né? Ó, 3. Aí deixa eu dar um fôlego pro potinho aqui que ele não deu conta de apertar tanto. 4. E mais uma bem cheia. Tá? Então, vão aí 5 colheres. Essa questão do mel, ou mesmo então do açúcar, gente, ela é muito pessoal. Porque se vocês, na casa de vocês, ainda estão com o hábito do doce, né? Muito presente, muito palatável, é natural que vocês queiram colocar mais mel ou mais açúcar mascavo na receitinha da granola. À medida que a gente vai se acostumando com uma alimentação que não é ultra palatável, ela não precisa ser exageradamente doce, então você vai vendo que você vai conseguindo reduzir a quantidade dessa glicemia, desse mel, desse açúcar, substancialmente, e você vai se adaptando e vai gostando, vai achando maravilhoso e nem fica mais acostumado com tanto doce na tua rotina. Então aqui eu repito, tá, gente? Eu tenho 3 filhos pequenos, estamos aqui em abril de 2026, uma tem 8, outro tem 5 e a outra tem 3. E todos os 3 comem praticamente todos os dias, né? Quando a gente traz frutas que combina a questão da granola, então é um abacate com granola, é uma bananinha com granola, um mamão com granola, combina, né, a granolinha, eles comem com muita frequência, pelo menos 4, 5 vezes na semana, e eles adoram essa granola, até para comer purinho eles gostam. Mas eu repito, né, gente, você que está iniciando nesse processo de uma alimentação funcional e você sente que precisa colocar um pouco mais de mel, coloca, tira esse peso da consciência, tudo é um processo, tá bem? E por fim, vamos utilizar o óleo de coco. Gente, eu sempre comento sobre a consistência do óleo de coco. Ó, ali dentro tem uma parte que tá já líquida, e tem uma parte que ainda tá firme, bem durinha aqui, tá? E isso é o óleo de coco realmente extra virgem, tá? De qualidade. Vamos colocar aqui umas 3 colheres também bem servidas para essa quantidade, porque eu não posso deixar queimar também aqui a minha granola, tá? E agora é só mexer e colocar no forno que já tá pré-aquecido, tá? Então vamos lá, vamos misturar. Vou misturar aqui com as minhas 2 colherzinhas. Não tem muito esquema, assim, não tem, né? Ah, mistura desse lado, mistura do outro, mistura conforme o sentido horário. Tanto faz, tá, gente? Só mistura, deixa tudo bem, bem homogêneo, né? Um pouquinho de cada semente unindo ali com as outras. Vai fazendo algo bem bonito, bem gostoso. Mistura bem a questão do melzinho, ó, vai dando umas apertadinhas assim, pra você ver que soltou bem tanto o óleo de coco quanto o mel. Importante que se você fizer a granola num período do ano mais frio, onde o óleo de coco não vai estar líquido como estava aqui, é importante que você coloque ele um pouquinho em banho-maria para que ele fique líquido, porque se ele estiver endurecido, você não vai conseguir misturar. Não tem como, né? Uma pedra de óleo de coco. Então você tem que deixar ele bem líquidozinho para poder aplicar. Gente, se vocês pudessem sentir os cheirinhos que tá ficando aqui, só o cheirinho já tá muito gostoso. E aí, ó, vem, espalha bem em toda a forma. Todinha, todinha, todinha. Lembra que eu falei pra vocês que vai ficar no máximo meia hora? Pode ser até menos tempo, tá, gente? Isso vai depender muito do forno de vocês, da temperatura que tá no ambiente e vai depender também da espessura da própria forma. Se a forma é mais grossa, se a forma é mais fininha, tá? Então, vocês têm que ficar em cima. A cada 5 minutos, pelo menos, tem que dar uma olhadinha pra ver se não precisa virar. Então, eu coloquei aqui bem espalhado, mas a gente vai mexer várias vezes até ficar pronto, tá? Vamos pegar aqui, então, gente. Deixa eu ligar aqui, ó, coloca ela ali e marca. Observem aqui, ó, gente, volta aqui pro reloginho, observe que tá marcando mais ou menos no 30. Quando tiver em 25 no máximo, eu vou abrir e vou mexer. Ó, gente, vamos dar aqui a primeira mexidinha, então, vou pegar aqui a forma e vamos literalmente mexer. Ó, vocês conseguem observar que, ó, lá no fundo já tá ficando mais torradinho. Então, esse é o momento de movimentar para que torre bem, né, para que asse bem por inteiro
toda a granola. Essa é a primeira mexidinha que a gente tá dando, tá? Emparelha de novo. Tem bastante água aqui, então, nesse primeiro momento, ainda não aparece tantos lugares torradinhos como aparece ali, tá? Vamos colocar lá de novo. Agora eu já comecei a sentir um cheirinho. Ó, consegue dar uma olhadinha como já apareceu mais torradinho aqui, ó? Deixa eu pegar pra vocês. Olha a diferença de antes. Conseguem reparar a cor? E agora, queridas, eu vou ligar em cima. Olha lá embaixo, ó. Já bem torradinho. Vamos mexer bem. Aumentar bem. Tá? Os cantinhos. Pronto. Agora, deixar aqui bem parelho de novo. E agora tem que prestar muita atenção, gurias, porque agora a gente vai ligar o dourador, tá? Olha lá. Vamos colocar ali. Deixa eu fechar. E observem que agora eu vou ligar ali o dourador, tá? Tá marcando ainda ali, ó, 10 minutinhos. Lembra? Eu vou marcar um pouquinho mais, ó. Um pouquinho, coisa mais, uns 15 minutinhos. Minhas divas, ó, prontinho. Olha que cor mais linda ficou, ó. Tá? Então assim tá pronto, movimenta. E agora, claro, deixa aqui fora do forno. Você pode, inclusive, tirar dessa forma para que não continue assando, tá? E está pronta a nossa granolinha, tá? Então aqui, ó, gurias, já na nova forminha, fria, não vai mais assar. E um detalhe importante que eu deixei aqui separadinho pra vocês, que são as uva passas, tá? Se você quiser colocar o vinha passa, esse é o momento de colocar o vinha passa, movimentar. Agora que já foi desligado, não vai ao forno e vai estar pronta. Mas um detalhe importante, não é todo mundo que gosta de uva passa. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né, e mais nós 2 adultos. Nós 2 adultos gostamos de uva passa, já estamos super acostumados. E a minha filha mais velha, de 8, também gosta muito de uva passa, tanto que ela come pura, assim, como sobremesa. Hoje mesmo ela comeu depois do almoço. Mas os 2 pequenos, eles não gostam tanto. Eles tiveram momentos. Teve momentos em que eles comeram, mas agora eles, se eu coloco junto na granola, eles tiram. Então eu prefiro não colocar e eu deixo separadinho. Então a gente serve a granola e, quem quer uva passa junto? Eu coloco o vinha passa separada, até porque ela não é assada. Eu colocaria nesse momento, então você não precisa colocar ela, visto que ela justamente não vai ser assada, tá? Agora, é claro, se todo mundo na tua casa gosta, aí coloca. E, claro, você pode inventar o que quiser. Então vamos supor que você queira utilizar aí um amendoim, você quer utilizar uma castanha defumada, você quer colocar um pouco de cacau junto, você quer colocar coco, lâminas de coco, fica muito bom. Só cuida, dica de ouro, se você for colocar os cocos em lâmina, coloca assim no final, faltando, sei lá, 3 minutos, 5 minutos no máximo, porque ele tosta rapidinho. Então coloca quase no finalzinho, tá? Depois me conta nos comentários como que ficou e como que foi essa delícia em cima das frutinhas.